Marcos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula de figuras de linguagem. Agora falando sobre as figuras de som e de pensamento. Lembrando que figuras de palavra e figuras de sintaxe ou de construção já ficaram lá na parte 1 do nosso vídeo. Nas figuras de som nós temos 4 tipos. Aliteração. O que é isso? Repetição de sons consonantais, né? Repetição do mesmo som consonantal ou de sons consonantais que sejam parecidos, tá? Vou dar um exemplo de uma música de uma banda chamada O Teatro Mágico. A gente pode pegar isso em diferentes poemas e letras de música. O simbolismo trabalha bastante com a literação. Mas eu gosto bastante dessa estrofe aqui de uma música que fala assim: na varanda, onde o ar anda depressa, vai embora na conversa, nossa pressa de ficar, né? Eu não vou cantar não, porque minha voz é maravilhosa, você sabe disso. Se eu cantar, se eu fosse pro The Voice e cantasse, você sabe que todos os jurados iam virar, né? Com certeza eles iam virar a cadeira e ir embora, desistir da vida, porque eu canto muito mal, então não tenho a menor condição, mas fica só com o que está escrito aí, que tá bom demais. Na varanda, onde o ar anda depressa, vai embora na conversa, nossa pressa de ficar. Reparou que o som do V, né, e o som do S, o F, S, fica se repetindo aí nesses poucos versos que nós temos? Na varanda, onde o ar anda depressa, vai embora na conversa, nossa pressa de ficar. O F também que se parece com o F e o V tem um som parecido. Tá vendo como que a literação acontece? E lembra que isso aqui é um recurso usado para aumentar a expressividade da mensagem. Olha que bonito, ele está falando da varanda, onde vem o ar, o vento. Olha como é que esse som consonantal que se repete, ou melhor, os sons consonantais que se repetem, do V, do F, do S, dão uma ideia de ar, de vento, passando para lá e para cá. Então por isso que ele foi usado aí nessa estrofe, por exemplo. A segunda figura de som chama-se assonância. O que é isso? É repetição, só que agora é do mesmo som vocálico e não mais consonantal, né? Outra música também do Teatro Mágico fala assim: quanta mudança alcança nosso ser, posso ser assim, daqui a pouco não. Então nós temos a repetição do som do ar, né? Seja ele oral ou nasal, né? A. Repetindo, o som do O também é O e O, né? Nosso, posso, pouco, não, né? O AN também se repete aí, do A. Então, essa repetição do mesmo som vocálico chama-se de assonância. Terceira figura de linguagem é a onomatopeia, que é a imitação de um ruído ou de um som. Não é um som, mas é a imitação, a representação na escrita desse som, como a gente interpreta esse som, né? Então, por exemplo, a onomatopeia de um som, de um latido de cachorro é au, au, au. Mas não é que o cachorro fica falando au, au, para lá e para cá. A gente faz outros sons, outros latidos, né? Assim como o gato, né? Em português nós temos miau, M-I-A-U, miau. Mas o gato não fala miau, né? Ele fala um som parecido com isso e a gente reproduz na escrita assim. Tanto é que outras línguas têm outras onomatopeias para o mesmo som, porque eles tentam representar esse som com outros elementos que ele tem na língua dele, né? O próprio miado do gato em inglês é meow, né? M-E-O-W. Então você tem aí uma diferença de onomatopeia de uma língua para outra. Isso é comum, porque a onomatopeia não é o som, mas é como uma língua interpreta, representa, imita esse som na escrita. Então, bum, bum, bum. Olha o barulho aí. Isso é uma onomatopeia, que no quadrinho a gente representa de algumas maneiras. Aqui, por exemplo, ele foi representado com um tracinho, indicando que o som vem ali do lado direito de quem está lendo, né? Atrás do pai. Cebolinha quer parar de fazer barulho? Não. O barulho está evidenciado onde no primeiro quadrinho? Bum, bum, bum. E você, sem olhar para o segundo, você já imagina que seja um barulho de um tambor ou algo do tipo, né? Como é aqui um instrumento de percussão que faz um barulho desse tipo. O pai pede para ele parar de fazer barulho, volta aí vai para o terceiro quadrinho, buá, buá.
uma representação de um choro. Você não está vendo ele chorando, embora tenha 3 pontinhos ali no cantinho do quadro que dão uma ideia de lágrimas caindo, mas você sabe que esse som representa choro. Isso é onomatopeia. E a última figura de som chama-se paronomásia, que tem a ver com parônimo, que são palavras parecidas, né, no som e na grafia. Então você faz esse jogo de palavras, é paronomásia. O jogador perdeu o pênalti por causa da grama e o político perdeu o escrúpulo por causa da grana, né? Uma belíssima de uma crítica social aí na nossa aula. Grama e grana são palavras parecidas, são parônimos. Então esse jogo de palavras presente nessas imagens aí, essa imagem é na verdade uma paronomásia. E agora o último bloco de palavras são, né, as figuras de pensamento. Desculpa, antes disso tem uma questão aqui, uma questão do Enem 2009. Eu vou só tirar aqui da frente a minha cara, minha fuça aqui, pronto, para poder ler o poema. E nós temos Canção do Vento e da Minha Vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos. E o vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Então, esse é o poema da questão e a pergunta é a seguinte. Na estruturação do texto destaca-se o quê? A construção de oposições semânticas, a apresentação de ideias de forma objetiva, o emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo, a repetição de sons e de construção sintáticas semelhantes, a inversão da ordem sintática das palavras. Nós temos aí 5 opções, uma questão do Enem 2009, purinha falando sobre figuras de linguagem. Tá? Vamos voltar aqui para o texto. Né? A canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Aí por aí vai. E aí, você tem essas 5 opções aí. Pensa um pouquinho o que você acha que seria uma resposta correta para essa questão. Na estruturação do texto, destaca-se o quê? Na estrutura dele, na sua composição, o que é destacado? Oposições semânticas? Não identificamos nenhuma no texto. Apresentação de ideias de forma objetiva. Cara, isso é um poema recheado de subjetividade. O emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo. A gente não viu eufemismo aqui ainda não, mas você deve lembrar que eufemismo é uma suavização de uma verdade agressiva, chocante. Não tem nada disso. A repetição de sons. Repetição de sons é a assonância ou aliteração. Vento, varria, flor, fruto. Olha aí a repetição de som consonantal. Olha a aliteração presente aí. E de construções sintáticas semelhantes. Né? O vento varria, o vento varria, o vento varria. Minha vida ficava cada vez mais cheia. Então, esses exemplos, né? O vento varria, o vento varria, o vento varria. E a minha vida ficava, né? Minha vida ficava, como aparece aqui embaixo também. São exemplos, sim, de construções sintáticas semelhantes. Né? Então, nós temos aí uma aliteração, uma figura de som, e uma anáfora, uma figura de construção vista na parte 1 da nossa aula. A letra E fala em inversão de ordem sintática das palavras, ou seja, o impérbato, que a gente viu na aula anterior. Não é isso a resposta correta, então, é a letra D de dado, a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. Agora sim, vamos para as figuras de pensamento. Começando aqui pela antítese, que é uma oposição, tá? Só que é uma oposição de palavras ou frases, beleza? Quando a gente diz, por exemplo, né, esse meio chapolin sincero, se estou triste eu como, se estou feliz eu como e às vezes durmo, não é verdade? Isso acontece com a gente, talvez em um período em que você está em casa, fechado, não pode sair, isso vira uma verdade na sua vida, mas não viva isso, não é para só comer e dormir, a vida não é só feita disso, não é mentira, às vezes é, não, tô brincando. Então quando a gente fala assim, um triste e feliz, cara, são palavras opostas, não tem nenhuma contradição de ideias aqui. Ele não está falando que ele está ao mesmo tempo triste e feliz. Ele diz que às vezes ele está triste, às vezes ele está feliz.
tá? Então, ele opôs palavras, né? Colocou palavras opostas aí no seu texto. Isso é uma antítese. Agora, se você ficar opondo ideias, ou seja, uma contradição, aí você tem paradoxo. Também é chamado de oxímoro, porque na verdade paradoxo é um termo que vem da filosofia, né? Teoricamente a figura de linguagem seria oxímoro, mas a gente pode chamar também de paradoxo. Essa oposição, a reunião de ideias contraditórias em um único pensamento. Então se eu falo, quanto mais dinheiro eu ganho, mais pobre eu fico. Cara, isso é um paradoxo. Tá? Isso é um paradoxo. Porque, na verdade, quanto mais dinheiro eu tenho, mais rico eu fico, né? Não mais pobre. Ah, mas o cara gasta muito, né? Ou ele tem algum vício, ele acaba gastando muito dinheiro e ficou pobre. Existe um sentido por trás disso. Eu não estou falando que isso não faz sentido, porque lembra que a figura está reforçando uma expressão de algo, né? Expressão de uma mensagem. Só que eu tenho que entender que esse sentido não é real. Esse sentido é figurado, tá? Aí vai um aluno e pergunta assim, ou um professor de filosofia vem para você e fala: toda verdade é relativa. E um aluno pergunta: tem certeza, professor? Ele diz: absoluta. Pronto, isso é um paradoxo. Certo? Né? Toda certeza é relativa, tem certeza? Absoluta. Opa, houve uma contradição de ideias aí por parte do professor. Aí o famoso Garfield, ele fala, né, o dono dele, feliz segunda-feira. E ele pensa: a mãe de todos os oxímoros, ou a mãe de todos os paradoxos. Né? O que é isso? Vamos interpretar essa tirinha aí. Quem é a mãe de todos os oxímoros? Não é a segunda-feira que é a mãe. É essa frase, feliz segunda-feira. Essa frase, para Garfield, é um paradoxo. Porque você entende, por seu conhecimento de mundo, que segunda-feira não é um dia legal. Se você conhece um pouquinho o Garfield, você sabe que ele odeia segunda-feira. Então a expressão feliz segunda-feira torna-se impossível. Nenhuma segunda-feira para o Garfield pode ser feliz. Então, feliz e segunda-feira, isso é uma ideia contraditória, impossível de acontecer. Então, logo, é um paradoxo. Dando sequência a personificação, também chamada de prosopopeia, também chamada de animismo, zoomorfização, né? A gente pode chamar de outros nomes, mas de forma mais genérica, a personificação, a prosopopeia, é quando a gente dá uma característica de uma pessoa a alguém que não é pessoa, né? Característica de uma pessoa, pensar, por exemplo, falar a um animal racional, a um cachorro, por exemplo, né? Como as fábulas fazem, isso é personificação. Ou você atribuir características de seres que têm vida, chamados seres animados, a seres que não têm vida, tá? Então são duas vertentes aí para personificação, né? Quando eu dou características humanas a cachorros, por exemplo, o cachorro também é um ser que tem vida, mas ele não é pessoa. Então esse é um tipo de personificação. Eu dou características de seres humanos a seres que não são humanos. Mas outro tipo é quando eu dou características de seres que têm vida, qualquer ser que tem vida, a um ser que não tem vida, né? A Joelma já cantava lá, né? A Lua me traiu, né? A famosa música da música popular brasileira e sensacional, né? Ela cantava A Lua me traiu, né? Mal sabia ela que o Chimbinha também depois, mas enfim. Então, nós temos aí uma tirinha que fala: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. Bem, o espelho não está olhando ele, né? Quem está olhando ele mesmo. Se ele atribui o ato de olhar a um espelho, que é um objeto, que é um ser que não tem vida, um ser inanimado, isso é uma personificação, também chamada de prosopopeia. Muito bem. Apóstrofe, isso aí quase não é visto, tá? Uma invocação de algo a alguém personificado. É basicamente usada como convocativo, né? Oi, fulano, aí você fala alguma coisa, isso é uma apóstrofe, né? Chico, olha a apóstrofe, chamei ele, invoquei. Você tá muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Aí, ó. Cuidado aí, a dica do Chico Bento aí, você que tá cabeludo. Então, o que ele tá falando aqui, na verdade, como apóstrofe, é para chamar alguém, né? Ou algo, né? Ó céus, isso é uma apóstrofe, né? Eu tô personificando o céu, me dirigindo a ele. A hipérbole hiper é grande, é exagero, né? Então toda expressão exagerada é uma hipérbole, muito usada para expressar algo numericamente grande, né? Como eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, né? Estou pensando em 1000 coisas aqui ao mesmo tempo. É, mas também pode ser usada para números inferiores, tá? Do tipo, ninguém veio, né? Vieram algumas pessoas, vieram, sei lá, poucas pessoas e você exagera dizer que ninguém veio.
é usada também para expressar bastante ideia de, como eu posso falar, de alguém dramático, exagerado, né? Falar que está morrendo de fome, morrendo de sede. Claro que tem pessoas que morrem de fome, de sede, no mundo, infelizmente, existem essas pessoas, mas quando a gente usa a expressão no nosso dia a dia, é normalmente para se referir a algo exagerado, né? Você está esperando o almoço ia sair meio-dia, já são 2 da tarde, não tem almoço, está morrendo de fome, né? Então esse é um exemplo de hipérbole, né? Que a gente pode aí ampliar nossos exemplos, está pensando aí num meme aí famoso, eu calculando quantas vezes já fui trouxa, né? E tá tenso que olha o cálculo gigantesco aí. Obviamente não calculou quantas vezes ele foi trouxa, não fez essa conta. Se ele fizesse, não seria essa conta exagerada. O que ele está querendo dizer aí é que ele já foi trouxa vezes pra caramba, né? Então dá uma conta muito grande. O eufemismo, como já citamos aqui naquela questão do Enem, é quando você quer suavizar uma verdade que é considerada chocante ou desagradável, bastante usada para se referir à morte, né? Quando você diz algo como, fulano foi dessa para melhor, e aí descansou, né? Então você, em vez de falar que ele morreu, que ele bateu as botas, né? Que seria algo até mais agressivo, né? Você usa expressões mais suaves, né? Para se referir a outras coisas também, no campo da política é bastante usado, né? Quando você fala fulano enriqueceu por meios ilícitos. Você quer dizer que, na verdade, ele é um safado e roubou o dinheiro, só que você usa o eufemismo, está suavizando a mensagem. Ou falar que Vossa Excelência está faltando com a verdade. Na verdade, você é um cara de pau mentiroso, safado, e eu só estou suavizando a mensagem, mas estou querendo dizer a mesma coisa. Viram essa? Rico não atropela, rico se envolve em acidente, né? Isso é bastante comum, né? Você vê uma notícia de jornal quando às vezes, alguém rico, famoso, né? O filho de rico, e ele se envolveu em um acidente. Mas às vezes estava bêbado, atropelou alguém e a mensagem acaba suavizando aquela notícia. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Aí, quem nunca? Você que é fofoqueiro, você que é fofoqueira. Se alguém falar mal de você, eu essa desculpa agora, tá? Diz que você é produtor ou produtora de biografias orais não autorizadas. Um belo de eufemismo aí pra você se safar, tá? A ironia, você sabe muito bem que é ironia, né? Sabe, não sabe? Expressão de uma ideia pela ideia contrária. Quando você, na verdade, fala uma coisa que você quer negar ou nega uma coisa que você quer afirmar. Como é que você entende uma ironia? Ou pelo contexto, ou então pela entonação da pessoa. Né? Como você é inteligente, hein? Muito inteligente. Nossa, derramou tudo aqui no chão. Isso aí é uma ironia. Você percebe pela entonação e pelo contexto. Quem derrama tudo no chão normalmente não é inteligente. Né? Então, isso acontece. Eu peguei aqui uma tirinha de uma questão do Enem, né? Na verdade, era uma questão do Enem, eu só peguei aqui o texto, a tirinha para a gente analisar. No mundo conectado não há preconceitos. Né? Isso é uma afirmação. Lá embaixo a realidade. Sou alto, louro e sincero. Não há ignorância. Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. Então, o que ele está falando? E, na verdade, a questão colocava isso, e eu não lembro exatamente a pergunta, mas eu lembro que a resposta falava sobre ironias, né, ou críticas irônicas. Porque quando você coloca assim a seguinte frase: no mundo não há conectado, desculpa, no mundo conectado não há preconceitos, o que a pessoa está querendo dizer, na verdade, é que existem preconceitos. E ela prova isso com a frase de baixo, né? O exemplo de baixo. Sou alto, loiro e sincero. Então, na verdade, há um preconceito ali, só que ele diz que não é preconceito, mas ele quer dizer o quê? Que na verdade há. Ele diz que não há ignorância, mas na verdade ele quer dizer o quê? Que tem, tanto é que a pessoa está ignorando a leitura, está deixando a leitura para lá, porque ela tem tudo na Wikipédia. E também ele diz que não há covardia, mas ele quer dizer, na verdade, que há covardia, como, por exemplo, alguém terminando um relacionamento por mensagem, sendo covarde de não terminar um relacionamento de forma digna com a pessoa ali, né? Pessoalmente. Então, esses são exemplos de ironias. Quando uma pessoa diz uma coisa, mas na verdade ela quer dizer outra. A gradação e a exposição de ideias de ordem crescente ou decrescente, se fala as coisas aos poucos, isso é uma gradação. Um exemplo aqui é o ciclo da vida de um pobre, né? Nasce, cresce, paga boleto, envelhece, reclama da vida e morre. Isso é a gradação. O ciclo, na verdade, é uma gradação. Né? O ciclo da vida, tirando aí a zoeira do meme, não é uma gradação, né?
nascer, crescer, se reproduzir e morrer. As coisas acontecem aos poucos, né? Quando eu falo que alguém estava correndo e começou a andar, caminhar, parou, sentou, deitou, isso é uma gradação, coisas que acontecem aos poucos, seja com maior ou menor intensidade, mas algo que acontece gradativamente, paulatinamente, aos poucos. Para a gente finalizar, uma questãozinha do Enem também retirada da prova do ano de 2009, né? Oxímoro ou paradoxismo é uma figura de retórica em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Reforçam a expressão, a figura de linguagem. Considerando a definição apresentada, o fragmento poético da obra Cantares, de Hilda Hilst, publicada em 2004, em que pode ser encontrada referida figura de retórica, é qual? Temos então 5 exemplos de trechos retirados dessa obra. Ele pede que você identifique a figura de linguagem chamada de paradoxo. Você tem que lembrar aí, né? O enunciado te deu a dica que um paradoxo é uma oposição de ideias, uma contradição. Eu vou lendo aí, você vai pensando no que poderia ser a resposta correta. A letra A fala: dos dois contemplo rigor e fixidez. Passado e sentimento me contemplam. B. De sol e lua, de fogo e vento te enlaço. C. A areia vou sorvendo a água do teu rio. Letra D. Ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Letra E. O bisturi e o verso, 2 instrumentos entre as minhas mãos. E aí, você consegue descobrir qual é a resposta certa? Vamos para ela então. A resposta correta é a letra D de dado. Ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Quando ele fala que me deixa viver numa vida que morre, né? Isso é uma oposição de ideias, é uma contradição total. Eu não posso viver numa vida que está morrendo, numa vida que morre. Isso não faz sentido, né? Cuidado com a letra B, ela fala em sol e lua, fogo e vento, mas não há nenhuma contradição, tá? No máximo palavras opostas, né? Nem tão opostas assim, mas você até pode levar para esse lado, entender como uma antítese, mas não um paradoxo, porque não há uma contradição, uma oposição de ideias em um único pensamento. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado vocês um pouquinho nessa matéria de figuras de linguagem. Estudem, dão uma olhada aí no material que eu estou enviando em anexo, né, na matéria em PDF, os exercícios também. Não deixem de fazer. E é isso, ficamos por aqui. Até uma próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau.